Você já confiou em alguém que parecia perfeito demais para ser verdade? Eu caí nessa armadilha. Ele tinha o sorriso ideal, as palavras certas, tudo parecia um sonho. Até eu descobrir que tudo era uma mentira. Fotos falsas, promessas, vazias e um golpe amoroso que quase destruiu minha vida. Quer saber como aconteceu? Fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você. Desde que me entendo por gente, sempre acreditei no poder do amor verdadeiro. Naquela busca constante por alguém que fosse a minha metade, o porto seguro, a promessa de felicidade. Nunca imaginei, no entanto, que esse sonho pudesse se transformar no maior pesadelo da minha vida. Tudo por confiar em uma imagem, em uma foto perfeita demais para ser real. Era uma tarde chuvosa quando, entre os dedos trêmulos segurando o celular, vi pela primeira vez aquela foto. Ele sorria para mim através da tela, um sorriso tão aberto, tão genuíno, que parecia capaz de atravessar a distância e me envolver num abraço caloroso. O homem na imagem tinha olhos castanhos profundos e um rosto marcado por uma barba bem feita que combinava com seu jeito confiante e elegante. Aquela foto tinha algo de hipnotizante. Um magnetismo que me fez ignorar qualquer voz interior que tentava alertar. Eu não sabia, naquele momento, que aquela imagem era apenas uma mentira cuidadosamente construída. Uma máscara de pixels que escondia um vazio enorme e um coração feito de engano. Tudo começou num site de relacionamentos. Como tantos outros, eu estava cansada de encontros vazios, de conversas sem sentido, de promessas quebradas. Aquele perfil dele parecia diferente. Detalhes bem escritos, gostos parecidos, um ar misterioso que despertava curiosidade e esperança. Decidi arriscar. Mandei a primeira mensagem, sem imaginar que aquela simples ação me levaria para uma viagem emocional que mudaria minha vida para sempre. Os primeiros dias foram um sonho. Mensagens doces, ligações que pareciam prolongar a magia do nosso encontro. Virtual, ele contava histórias que me faziam rir, confidências que pareciam mostrar um homem sensível e apaixonado. Comecei a me entregar, a imaginar um futuro onde ele realmente existia, mas a verdade estava escondida atrás daquela tela. Na segunda semana, começaram as primeiras contradições. Ele dizia morar numa cidade diferente daquela que o perfil indicava. Seus horários de trabalho mudavam constantemente, impedindo encontros presenciais ou até mesmo chamadas de vídeo. Quando eu sugeria, ele sempre arranjava uma desculpa. A câmera estava quebrada, a internet estava ruim, ele estava no trabalho. Eu quis acreditar, até que a desconfiança começou a crescer. Numa noite sem sono, resolvi buscar por ele em outras redes sociais. Foi aí que a primeira rachadura apareceu. Nenhuma das fotos batia com as informações do perfil. As poucas imagens que encontrei pareciam ter sido tiradas de bancos de imagens, de sites profissionais, não de um homem real tentando conquistar alguém. Senti um frio na espinha, um pressentimento ruim, mas ainda assim hesitei em confrontá-lo. A esperança de que tudo fosse verdade era mais forte do que a dúvida. Até que as primeiras cobranças financeiras apareceram. Pequenos pedidos, desculpas esfarrapadas sobre emergências, viagens de trabalho, problemas familiares. Eu, com o coração apertado e cega pelo amor, comecei a enviar dinheiro, achar que estava ajudando alguém que realmente se importava comigo. O golpe estava apenas começando. Nos dias seguintes, ele sumia por horas, depois dias, e quando reaparecia, as mensagens vinham carregadas de desculpas e promessas de compensação futura. Meu círculo de amigos começou a perceber minha mudança, meu afastamento da realidade, mas eu não queria ouvir. Aquele homem, aquele sorriso falso já havia me conquistado, até que a máscara caiu. Foi num dia comum, ao tentar mais uma vez confirmar alguma coisa sobre ele, que descobri a verdade completa. Ele não existia. O homem da foto, as mensagens,
As promessas, tudo fazia parte de um golpe elaborado para arrancar meu dinheiro e minha confiança. As fotos eram roubadas, as histórias inventadas e eu, uma vítima que se deixou enganar. O coração partido, a dor da traição, a vergonha, tudo me esmagava, mas também despertava uma força que eu nem sabia que tinha. Essa é a história que vou contar para você. Uma história de ilusão e dor, mas também de aprendizado e superação. Porque no fundo, o amor verdadeiro vale a pena, e as cicatrizes só nos tornam mais fortes. Depois daquela descoberta devastadora, eu me sentia como se tivesse sido arrastada por uma tempestade sem fim. A realidade cruel do golpe amoroso não era apenas uma história distante que eu ouvira por aí. Era a minha própria vida despedaçada. Diante dos meus olhos, as lágrimas não vinham mais com a facilidade do começo. Agora a dor era uma sensação profunda, silenciosa, que queimava no peito e consumia a esperança que eu ainda tentava guardar. O homem que eu acreditava conhecer, que parecia tão real em cada mensagem, desapareceu sem deixar vestígios, levando junto os meus sonhos e parte da minha dignidade. As perguntas me assombravam. Como eu não vi os sinais? Como permiti que uma imagem e palavras doces me enganassem tão profundamente? A culpa me consumia, mas também começava a abrir espaço para uma outra sensação. A necessidade urgente de entender, de me reerguer. Foi nesse momento que eu percebi algo essencial. Eu não estava sozinha. Outras pessoas tinham passado pela mesma dor, pelas mesmas armadilhas do amor falso. Foi então que comecei a buscar relatos, grupos de apoio, histórias de sobreviventes daquele tipo de golpe. E foi ali que, pouco a pouco, comecei a reconstruir, não apenas minha história, mas minha força. Uma das primeiras coisas que aprendi é que o golpe amoroso não escolhe apenas pessoas ingênuas ou descuidadas. Ele se alimenta da esperança, da necessidade humana de conexão e amor, algo que todos nós temos. E entender isso foi o primeiro passo para não me afundar ainda mais. Durante semanas, vivi um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, desconfiança, até de mim mesma. Mas também comecei a transformar a dor em aprendizado. Revi minhas redes sociais, bloqueei o perfil falso, apaguei as mensagens, criei distâncias emocionais. Era um processo lento e doloroso, mas necessário. Ao mesmo tempo, percebi como o golpe não afetava apenas o emocional, mas também o financeiro. O dinheiro que enviei, acreditando em suas falsas emergências, não voltou. Isso trouxe uma crise que exigiu que eu buscasse ajuda legal e financeira, algo que jamais imaginei precisar. Foi quando encontrei um advogado especializado em golpes virtuais que me orientou sobre as possibilidades de denúncia e recuperação dos valores, ainda que as chances fossem pequenas. Com ele, descobri que golpes amorosos são mais comuns do que imaginamos e que há uma rede organizada por trás dessas falsas identidades. O contato com outras vítimas foi transformador. Em grupos de apoio, escutava histórias parecidas. Homens e mulheres que, assim como eu, haviam se apaixonado por fantasmas digitais. Compartilhávamos lágrimas, conselhos, até sorrisos de esperança. Era o começo da minha jornada para não ser apenas uma vítima, mas uma mulher que superava a dor e se reinventava. Durante esse período, a vida real continuava. Amigos tentavam me apoiar, mas algumas pessoas nem entendiam o que eu estava passando. Outros, com boa intenção, diziam frases que machucavam mais do que ajudavam, como "você caiu nisso, por que não desconfiou antes?" Parece até coisa de novela. Eu precisava mais do que palavras. Precisava de compreensão e paciência. Foi então que conheci Ana, uma amiga antiga que, sem julgamentos, se tornou meu maior apoio. Ela me ajudou a olhar para mim mesma com mais carinho, me incentivou a buscar ajuda profissional e a reconstruir minha autoestima. Juntas começamos a traçar planos para que eu não ficasse presa ao passado.
para que pudesse retomar o controle da minha vida. No fundo, o que mais doía não era só o golpe em si, mas o sentimento de ter sido usada, manipulada por alguém que nunca existiu. A sensação de vazio era enorme, mas também abriu espaço para o autoconhecimento. Comecei a entender que meu valor não dependia do amor de ninguém, muito menos de um impostor. E assim, aos poucos, comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Com o apoio certo e a força que nem sabia que tinha, decidi que aquela não seria a minha história final. Eu iria escrever um novo capítulo, onde o amor verdadeiro fosse real, e não uma mentira construída em fotos falsas. Mas a jornada estava longe de terminar. A busca por justiça, pela verdade e pela cura emocional seria um caminho cheio de desafios e revelações inesperadas. E eu estava pronta para enfrentar cada um deles. Depois de tanto sofrimento e recomeços, pensei que poderia enfim respirar mais tranquila. Mas o golpe amoroso tinha ainda uma última surpresa reservada para mim. Uma reviravolta que iria mexer com tudo que eu acreditava. A rotina começou a se encaixar novamente. Eu estava recuperando a confiança, fortalecendo meus laços com amigos e redescobrindo minha independência. Mas uma noite, enquanto revisava mensagens antigas, algo chamou minha atenção. Um detalhe que eu não havia percebido antes em uma foto que ele me enviara. Era uma imagem aparentemente comum, um pôr do sol, mas com algo estranho no reflexo da janela ao fundo. Curiosa, decidi investigar. Usei ferramentas básicas de edição e até pedi ajuda em fóruns online para analisar aquela imagem. O que descobri foi surpreendente. Por trás da foto falsa, havia indícios de um local e uma pessoa real, pistas que poderiam ajudar a encontrar o homem por trás do golpe. Essa descoberta reacendeu a chama da minha busca por justiça. Com o apoio do advogado, comecei a trabalhar junto à polícia cibernética, que levou meu caso a sério e iniciou uma investigação oficial. Para minha surpresa, não era a única vítima. Várias outras mulheres e homens haviam sido enganados pelo mesmo perfil falso. Uma rede criminosa organizada que usava fotos roubadas de pessoas reais para construir identidades falsas e aplicar golpes emocionais e financeiros. Durante esse processo, soube que eles atuavam principalmente em países diferentes, usando VPNs para mascarar a localização e dificultar o rastreamento. A complexidade do golpe era muito maior do que eu imaginava, mostrando como essas armadilhas são elaboradas para tirar vantagem do desejo humano por conexão. Entre as vítimas, criei uma rede de amizade e solidariedade. Compartilhávamos detalhes do golpe, estratégias para evitar futuros ataques e dicas para não cair novamente em promessas vazias. Foi emocionante perceber que, mesmo na dor, conseguimos formar uma comunidade de apoio. Mas o golpe não afetava apenas o emocional e financeiro. Aos poucos, comecei a notar mudanças no meu comportamento social. A desconfiança que tomei para proteger meu coração também começou a me afastar das pessoas ao meu redor. Amigos próximos comentavam que eu parecia fechada, resistente a novas relações, e até eu mesma percebia um medo latente de me machucar novamente. Foi nesse ponto que a terapia entrou na minha vida. Comecei a frequentar sessões semanais onde pude desabafar sem julgamentos, entender as camadas da minha dor e construir ferramentas para lidar com o trauma. Meu terapeuta me ajudou a ver que o amor verdadeiro começa por amar a si mesmo e que eu não precisava me apressar em confiar. Novamente, com o tempo, percebi que a verdadeira cura vinha do equilíbrio entre abrir o coração e manter a cautela. A ferida do golpe amoroso cicatrizava, mas deixava uma marca que me lembrava da importância de cuidar de mim, de estabelecer limites e de valorizar minha própria história. E então aconteceu algo inesperado. Durante um encontro casual com um antigo amigo,
alguém que sempre esteve presente, mas fora visto apenas como companhia, algo mudou. Um olhar, uma conversa mais profunda, uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Não foi um amor imediato, mas um começo sutil, construído na verdade e na transparência. Eu estava aprendendo que o amor pode ser real, mesmo depois da dor, e que as cicatrizes do passado não precisam definir o futuro. Porém, enquanto minha vida começava a se reencontrar, a investigação policial trazia notícias inquietantes. O homem, por trás das fotos falsas, havia sido identificado. Mas ele não era quem eu imaginava. E isso mudaria tudo. A notícia chegou como um choque. O homem por trás das fotos falsas, aquele que havia destruído minha confiança e roubado meu coração, tinha sido finalmente identificado pelas autoridades. Mas o que me surpreendeu foi descobrir que ele não era apenas um homem. Era parte de uma rede criminosa muito maior, especializada em golpes amorosos que enganava centenas de pessoas em todo o mundo. A investigação revelou detalhes assustadores. Eles roubavam imagens de perfis reais, muitas vezes de pessoas completamente alheias ao golpe, e criavam identidades falsas, impecáveis e irresistíveis. Por trás daquela mentira, existia um grupo organizado, com hierarquias e funções definidas, que sabia exatamente como manipular emoções para tirar vantagem financeira. Ao receber a notícia, uma mistura de alívio e tristeza me invadiu. Alívio, porque eu finalmente sabia quem era o responsável e porque meu caso ajudava a desmontar aquela rede. Tristeza, porque percebi quantas outras vítimas ainda estavam por vir e quantos corações seriam partidos. Eu decidi não deixar que minha história fosse apenas mais uma vítima silenciosa. Comecei a usar minha voz para alertar outras pessoas, para contar minha experiência e mostrar os perigos que existem atrás de uma tela, quando confiamos cegamente em imagens e promessas. E foi nesse processo de falar, de compartilhar minha dor e minha recuperação que encontrei uma nova missão: ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo golpe. Criei o canal Caiu no Golpe, um espaço onde conto histórias reais, exponho os truques usados por esses criminosos e dou dicas de como proteger o coração e o bolso. Mas o mais importante de tudo é que eu reencontrei o amor, não aquele do começo da história, cheio de mentiras, mas um amor verdadeiro, construído na base da confiança, do respeito e da transparência. Um amor que me ensinou que, mesmo depois das maiores quedas, é possível se levantar mais forte. Hoje, olhando para trás, vejo que meu maior erro foi confiar em fotos falsas, mas também vejo que ele foi o começo da minha transformação. A dor se tornou aprendizado. O golpe se transformou em força e o passado virou combustível para o futuro. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Acredite no seu valor, busque apoio e não deixe que ninguém defina quem você é. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal Caiu no Golpe, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para que mais pessoas possam conhecer essas histórias e se proteger. Juntos, podemos criar uma comunidade forte e consciente, onde o amor verdadeiro não seja uma armadilha, mas uma conquista real.